Fala aí, minha galerinha, salve, salve, gente fina, salve, salve, simpatia. Sou eu aqui, professor Leandro de Geografia. Estamos começando mais uma aula aí. E o tema dessa semana, pessoal, é migrações no Brasil. Especificamente, vamos falar sobre o êxodo rural, tá? O êxodo rural, que é uma modalidade de migração. Que tipo de migração é essa? É a migração das pessoas do campo para a cidade, tá bom? Então hoje nós vamos abordar esse tema aqui na nossa aula. Vou chamar aqui a minha assistente de leitura, a Beth, para fazer a leitura desse texto para nós, um pequeno texto. E em seguida temos aí 3 questões para realizarmos juntos. Peço que vocês acompanhem aí fazendo as questões no caderno e ao final enviem para mim as atividades para o WhatsApp, tá bom? Para o meu WhatsApp aí. E assim a gente vai validar, né? Eu vou validar as atividades aí e vai dar tudo certo. Vamos para a aula. Beth, por favor, leia para nós. Migrações no Brasil. Êxodo rural. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho. Atividades 1. O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 1960 e 1980, período em que também se acentuou o processo de urbanização no país. Cite uma das principais causas do êxodo rural no Brasil. 2. Cite algumas dentre as diversas consequências do êxodo rural para o Brasil. 3. Nesse contexto, analise as 2 tiras abaixo e depois elabore um pequeno texto definindo o que é êxodo rural e o tipo de emprego que as pessoas do campo encontram nas cidades quando não possuem qualificação. Então, pessoal, o êxodo rural, né, ele vai gerar, além, né, de um excesso de pessoas, né, migrando para as cidades não estavam preparadas para esse êxodo rural, né, lá na década de 70, quando aconteceu, houve aí uma superlotação das cidades, elas não tinham infraestrutura para receber tanta gente. Então, não tinha serviços básicos, né, capazes de suprir as necessidades dessas pessoas aí que estavam migrando para a cidade. Então, pessoal, vamos para a questão. Na atividade 1, né, pergunta para você aí, o êxodo rural, ó, atividade 1 aqui, esta aqui. O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 60 e 80, período em que também se acentuou o processo de urbanização no país. Cite uma das principais causas do êxodo rural no Brasil. Você só precisa citar uma dentre as várias que existem. Então, pessoal, você pode citar uma das principais causas, a mecanização do campo, né? A mecanização ela vai substituir a mão de obra humana pelas máquinas, né? Isso vai forçar a migração do trabalhador do campo para a cidade. Por quê? Porque lá no campo vai perder, né, empregos, vai diminuir o número de empregos. As máquinas chegaram e as máquinas elas faziam aí o trabalho de 10 pessoas, de 10 homens, né? Então, aquelas pessoas que antes trabalhavam nas lavouras, elas vão ficar desempregadas. A atividade número 2, ela pede para você cite algumas dentre as diversas consequências do êxodo rural para o Brasil. Então, você pode citar aqui algumas das consequências do êxodo rural para o Brasil, né? O acelerado processo de urbanização. Lá na Europa, pessoal, esse processo de urbanização ele ocorreu há mais tempo atrás e ele teve assim, ele não foi tão acelerado, né? Ele foi lento, o que deu tempo das cidades se organizarem para receber, né, essa nova estrutura de cidade que estava sendo criada. Já no Brasil não. No Brasil foi assim, ó, um estalo. A cidade não estava preparada para isso. Isso gerou também um aumento de índice de desemprego no Brasil, aumentou o número, né, diminuiu o número de trabalhadores rurais, o crescimento também dos problemas agrários no campo, ou seja, o desemprego entre eles, né? Então, pessoal, essas situações aí, esses problemas que ocorreram no campo, eles foram diversos.
E esses são apenas alguns deles, tá bom? A atividade número 3, ela pede para você, nesse contexto, analise as duas tiras abaixo, né? Esses dois desenhos aí, e depois elabore um pequeno texto definindo o que é êxodo rural e o tipo de emprego que as pessoas do campo encontram nas cidades quando não possuem qualificação. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não tinham, né, um estudo, uma qualificação necessária para trabalhar aí nas indústrias que haviam na cidade naquele tempo. Então, esse texto aí é uma atividade pessoal, né? Mas você pode escrever, né, no seu texto aí que a figura ela representa o processo do êxodo rural. Na primeira parte aí, na parte de cima da figura, né, demonstra uma família de camponeses realizando a colheita do campo. Né? E essa família foi prejudicada pelas condições climáticas. Você observa que a colheita dessa família, né, você observa que não é uma colheita farta. Eles estão aí catando migalhas de uma produção aí que parece que foi prejudicada, né? Talvez chuva demais ou até a falta de chuva. Eu diria falta de chuva pela condição do local ali, parece até um pouco seco, né? Mas aí cada um vai fazer a sua análise. Também, pessoal, a figura, né, mostra a família, a mesma família recolhendo materiais recicláveis nas ruas de uma cidade aí, ó. Isso demonstra o quê? Demonstra que essa família do campo não havia uma qualificação para trabalhar nas cidades. Quando chegou ali, né, passou pelo processo de migração, de êxodo rural, chegou na cidade sem qualificação e não encontrou emprego, né? Muitas pessoas, então, elas deixam o campo, ou até mesmo são expulsas do campo, né? Como a gente citou aí, as máquinas chegaram substituindo o trabalho e essas pessoas perderam o emprego e vão aí com destino à cidade, pensando que vai haver aí melhores condições de vida. No entanto, em virtude aí dessa desqualificação profissional, muitos não vão conseguir emprego, né? E, consequentemente, vão acabar tendo como única alternativa se tornar aí catadores de materiais recicláveis, por exemplo, né, às vezes as pessoas nem conseguem exercer essa atividade de catar os materiais recicláveis, às vezes alguns vão se tornar flanelinhas, e esse fato ele acaba tornando as condições de vida mais difíceis, né, do que no campo. As pessoas que passam por isso, elas vão passar, né, por situações mais difíceis do que aquela que ela vivia lá no campo, tinha um pedacinho de terra, mas tinha, já na cidade, né, migrou para a cidade, não tem nem emprego, não tem terra, não tem onde morar, não tem um trabalho digno, que às vezes fornece pelo menos o alimento, então as dificuldades são maiores. Pessoal, a gente fica por aqui com a nossa atividade e eu espero que vocês consigam realizar. Não deixe de enviar para o meu WhatsApp a foto da atividade. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.